E hoje nós vamos aprender a modelar esse tipo de cesto aqui no Blender com todos esses padrões, mas sem muito esforço, porque nós vamos fazer de uma maneira quase que automática. Olha só. E vamos começar criando aqui um círculo Shift A, Mesh, esse círculo aqui. A gente vai aumentar um pouco a escala dele com a tecla S, assim. Vou entrar aqui no tecla 1 para vir para o modo frontal. Entrar aqui no Edit Mode com a tecla Tab. Todas as teclas que eu estou apertando estão aparecendo aqui embaixo, tá bom? Agora vamos dar E para Extrude, Z para fazer Extrude no eixo Z, assim. Agora vamos criar um corte aqui no meio, apertando a tecla Ctrl R, e ele vai criar esse cortezinho aqui no meio. Quando você clicar, você pode posicionar ele onde você quiser. Eu vou posicionar ele mais ou menos aqui, e agora eu vou dar um Alt S, e vou deixar ele mais ou menos assim. Vou deixar um pouco mais suave aqui esse círculo do centro, vou dar um Ctrl B e aumentar assim, certo? E aqui onde tem bevel, vamos aumentar os segmentos. Agora eu vou aqui no modo edição criar mais alguns cortes. Aperto o ESC para que ele corte aqui no meio e nessa janelinha aqui do lado, sem clicar em nada, você vai criar mais alguns cortes assim. E aqui também, da mesma forma. Agora, na parte de baixo, eu vou entrar aqui no modo de Edges. Vou selecionar este loop aqui e dar um tecla E. Depois, tecla S. E vai fazer assim. De novo, E, S, E, S. E para fechar esse buraco, vamos dar um Ctrl F, Grid Fill, aqui. E aqui, nesse cantinho, vou selecionar esse loop novamente, no modo de Edges aqui, tá bom? Eu estou apertando a tecla 2 aqui do teclado para que entre nesse modo de Edges. Dá um Ctrl B e clicar e arrastar para criar um bevel aqui. Você pode colocar quantos segmentos quiser, eu vou deixar 2 aqui para mim, tá bom. Pronto, o formato do nosso cesto já está pronto aqui. Vou clicar com o botão direito, dar um Shade Smooth. E vou subdividir ele aqui, vindo nos modificadores, adicionar um modificador aqui chamado Subdivision Surface, aqui, dentro de Generate. Vou deixar um mesmo aqui, vir nessa setinha e aplicar. Quando você entrar no modo edição para ver a malha dele, vai estar um pouco mais densa. É isso que a gente vai querer. Agora eu vou afastar esse cesto para aqui, para o lado. Tecla G para arrastar e X para arrastar no eixo X, tá bom? Vou deixar ele aqui do lado assim. Agora eu vou criar um plane, Shift A, Mesh, Plane. E ele vai criar um plane aqui bem quadradinho. A gente vai querer isso, tá certo? Então vamos entrar no modo de edição novamente com a tecla Tab, criar um corte aqui, tecla S para ele travar no meio, Ctrl B para cortar ele exatamente aqui. Pronto. A gente vai clicar nessa edge, nessa, e dar um Ctrl B novamente. E ele vai criar esse formatozinho aqui. A gente dá agora, vem para o modo de faces aqui, Ctrl I, e ele vai selecionar o inverso da seleção que você estava aqui, feita, e vamos dar um delete, assim, delete, e aqui faces, pronto. Agora vamos pegar esses dois aqui que nós criamos, selecionar tudo na tecla A, dar um Shift B para duplicar eles, R para rotacionar e 90 para rotacionar no eixo, rotacionar 90 graus. Vamos dar um Enter assim, e agora eu vou criar um cortezinho aqui nesse primeiro, vim aqui G, Z. E um cortezinho aqui nesse segundo, aqui, também no primeiro, G, Z, e colocar aqui embaixo. E vamos fazer o inverso aqui nesse outro. Ctrl R, colocar aqui, GZ, baixo, Ctrl R, GZ, cima. Ele vai ficar mais ou menos assim. Agora nós vamos selecionar este loop aqui, este de baixo e este outro aqui de baixo. E vamos dar um Ctrl B assim, para que ele suavize essas pontas assim. Pronto, voltamos para o Object Mode aqui, Object Mode. Clica o botão direito, Shade Smooth. Criamos esse padrãozinho aqui, certo? Agora eu vou ligar um Add-on aqui no Blender. Vem aqui em Edit, Preference. Aqui onde tem Add-ons, você vai digitar assim, TISSU, é Tissue. E você vai selecionar, se você estiver usando o Blender 5.1, o 5.0 para cima, você vai utilizar essa versão aqui,
3.73, porque a outra, se você for utilizar, vai dar erro porque são para versões anteriores. Então você vai selecionar aqui, exatamente assim, e ele já vai estar ativo. Vou fechar aqui. Agora, quando você ativar esse addon, ele vai estar aqui nessa setinha do lado. Você aperta a tecla N, certo? Ou clica na setinha se preferir. Eu prefiro usar a tecla de atalho, que é mais rápido. Tecla N. E vamos vir aqui embaixo em Tissue, aqui embaixo, certo? Agora eu vou selecionar este primeiro aqui, essa mesh, esse objeto. E você vai selecionar o objeto que você quer aplicar o padrão. Então, nesse meu caso, este daqui. Selecionei os dois segurando a tecla Shift. Vamos novamente para você entender. Primeiro esse, segura Shift e segundo esse, certo? Agora a gente vai vir aqui nesse primeiro, onde tem Tessellate, aqui. Vamos clicar nele e vai aparecer essa janelinha aqui. Vamos colocar aqui em Shade Smooth, Smooth Shading, marcar aqui e dar um OK. E ele já vai aplicar automático aqui no nosso objeto. Por padrão, ele não deleta o objeto original, certo? Então a gente vai clicar nele aqui e vou afastar ele um pouco para cá, GX. Perceba que ele criou aqui o objeto com o nosso padrão. Ainda não está tão legal porque a gente vai fazer umas configurações rápidas aqui. Vamos selecionar ele. Vamos entrar aqui nos modificadores, Generate, Solidify. E ele vai enlarguecer um pouco aqui o nosso padrãozinho. Agora vamos clicar nele aqui. Vim aqui nas propriedades do objeto, aqui onde tem esse triângulo invertido. Vim aqui em Tissue Tessellate. Aqui embaixo vamos procurar por Merge. E quando você seleciona o Merge aqui, ele já vai deixar bem bonitinho assim, porque ele vai unir as pontas deles assim automaticamente, tá bom? Se isso não acontecer, você vai alterando aqui dentro do Merge, você abre e vai colocando aqui aos poucos, aumentando a numeração até ficar legal aí, tá certo? Para mim já está satisfatório aqui o resultado que ele me deu. Agora eu vou criar mais um objeto aqui, mais um círculo, assim, círculo. Vou botar no modo de topo, GY para ele subir um pouquinho para cá, Shift G, Shift D, Y para ele vir um pouco mais para cá. Eu posso até já afastar esse daqui para não atrapalhar a visibilidade, tá certo? GY. Vamos unir esses dois. Ctrl J, seleciona os dois, dá o Ctrl J, ele vai unir. Vamos dar um Shift D e soltar no ESC aqui. Ele criou uma cópia, pode perceber aqui, tá com cópia criada. Com essa cópia selecionada, vamos vir aqui em R90. Pronto, ele vai criar esse padrãozinho aqui. Vou unir também esses quatro, Ctrl J, vai unir os quatro. Seleciono tudo aqui, botão direito, Set Origin e botar a origem aqui no meu do objeto. Isso vai ser muito importante, certo? Agora eu vou entrar no modo de edição. Se ele ficar um pouco pequeno o círculo, a gente vai aumentar um pouco eles individualmente. Vou apertar a tecla ponto do teclado e aí vim aqui em Individual Origins. E agora eu vou apertar a tecla S e aumentar ele um pouco assim. Isso aqui não vou precisar. Pronto, vai criar esse padrãozinho aqui, certo? Você vai entender o que eu quero fazer com ele. Agora eu vou selecionar o nosso objeto original aqui. Vou entrar no modo de edição novamente. Selecionar esse loop de cima. Dar um Shift D. E ele vai separar aqui. Tecla ESC para que ele trave. Agora eu vou apertar a tecla P. E vir aqui em Selection. Ele vai separar os dois objetos aqui, certo? Vou afastar aqui o nosso objeto original. E agora eu vou converter esse aqui, botão direito, converter em curva. Com aquele primeiro objeto que a gente criou aqui, nós vamos selecionar ele. Vamos vir aqui em modificadores. Deixa eu fechar esse aqui. Adicionar um modificador chamado, aqui dentro de Generate Screw. Assim. Ele vai ficar exatamente assim. A gente vai aumentar o Screw aqui. E ele vai fazer esse efeito aqui de corda. A gente pode reduzir ele bastante aqui na tecla S. Vamos deixar ele mais ou menos assim, certo? Aqui embaixo do Screw eu vou criar um modificador chamado Array Legacy. Aqui. E aqui ó, tem relativo ao set. Eu vou zerar aqui e botar no eixo Z. Exatamente assim. Posso aumentar aqui a quantidade dele. Agora vamos pegar esse círculo que criamos aqui. Vamos dar um Shift S e colocar ele Select to Cursor, para ele vir aqui para o centro.
certo? Perceba que ele está aqui no centro. Vamos clicar aqui no na nossa cordinha que a gente criou e adicionar um modificador chamado, dentro de Deform, Curve. E apontar para o nosso círculo aqui. Aqui onde tem Deform Axis, a gente vai apontar o eixo Z. Ficou muito, muito grande aqui. A gente vai reduzir ele assim, apertando a tecla S. E podemos reduzir no Scale também aqui. Assim. O Array também está muito grande. E você vai colocando aqui a quantidade de Array até ele fechar aqui o nosso círculo, a nossa cordinha. Vamos ligar o Merge aqui para ele unir aqui. E agora a gente vem aqui clica no botão direito, converter para Match. E ele vai aplicar todos os modificadores. E a gente vai colocar exatamente esse carinha aqui em cima. E por fim, vamos adicionar um materialzinho aqui bem rápido no nosso objeto. Vamos entrar aqui no modo de Look Dev. Selecionar, vir aqui em Material, New, e colocar uma corzinha aqui no nosso cesto, assim. Clico nele, clico na nossa cordinha, Ctrl L, Link Materials. Aumento o roughness aqui e nosso cestinho está pronto. Se você quer mais tutoriais como esse aqui no Blender, eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sininho e dar o like. E se você quer se tornar membro desse canal e ajudar para que eu possa continuar trazendo conteúdos de Blender aqui para você, clica nesse botão aqui embaixo, seja membro, e dá uma olhada lá. O valor é bem irrisório, apenas para que você possa contribuir um pouco aqui com o canal. Até o próximo vídeo.